Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, no vídeo de hoje, nós vamos dar continuidade à análise do nosso livro, Anotações de Processo Civil. Estamos na terceira parte do livro, que trata sobre os processos nos tribunais, já vimos os recursos, já vimos alguns incidentes processuais, e no vídeo passado, nós estávamos vendo a ação de homologação de decisão estrangeira e a concessão de exequatur. Já vimos a primeira parte, noções gerais, requisitos, natureza jurídica, e vamos dar prosseguimento no vídeo de hoje do tópico que está destacado na tela aí para os senhores, legislação aplicável. Então vamos lá. Nos processos de homologação de decisão estrangeira e de concessão de exequatur à carta rogatória, devem ser observadas as disposições previstas na Constituição, em tratados em vigor no Brasil, no Código de Processo Civil, além, é claro, do regimento interno do STJ, Superior Tribunal de Justiça. Após a edição da Emenda Constitucional 1945, que transferiu ao STJ a competência para homologação das sentenças estrangeiras, só fazer uma correção aqui que eu acabei de detectar, olha, após a edição da Emenda Constitucional 45 de 2004, tá? Estava errado ali na obra, estou corrigindo agora na frente dos senhores. Então vamos voltar. Após a edição da Emenda Constitucional 45 de 2004, que transferiu ao STJ a competência para a homologação das sentenças estrangeiras, o procedimento foi inicialmente regulamentado pela Resolução número 9 de 2005. Mais recentemente, o STJ editou a Emenda Regimental número 18 de 2014, que revoga a resolução e traz novos dispositivos que regulamentam o procedimento, tanto da homologação de sentença estrangeira, quanto da concessão de exequatur à carta rogatória. Nesse âmbito, os tratados e convenções internacionais são de grande importância, como o já mencionado Protocolo de Las Lenhas e a Convenção de Nova York, que serão a seguir referenciadas. Em relação à homologação de decisão arbitral estrangeira, serão observadas as disposições em tratado e em lei. Vejam, nesse sentido, os artigos 34 a 40 da Lei de Arbitragem, a Lei 9.307 de 96. Aplicando-se apenas de forma subsidiária o Código, como está previsto lá no parágrafo 3º do artigo 960. O Brasil é signatário da Convenção de Nova York sobre a homologação de sentenças arbitrais estrangeiras. É esse o principal parâmetro normativo para a homologação de pronunciamentos de tal natureza. Eficácia nacional. Sendo procedente o pedido de homologação, a decisão estrangeira produzirá efeitos no território nacional, como se decisão proferida pela autoridade judiciária brasileira fosse, sendo executável segundo as regras de cumprimento de sentença previstas no artigo 513 e seguintes do CPC. A impugnação ao cumprimento de sentença, eventualmente contra ela proposta, haverá de cingir-se às hipóteses do artigo 525, que trata justamente da impugnação
ao título executivo judicial. O procedimento. O processo de homologação de decisão estrangeira inicia-se a requerimento da parte, mediante petição dirigida ao presidente do STJ. A petição deverá ser instruída com a decisão acompanhada da tradução oficial, exceto se houver dispensa prevista em tratado. Ausente algum requisito ou apresentando à petição defeitos ou irregularidades que dificultem a apreciação do mérito, o presidente do STJ intimará o requerente para sanar o defeito no prazo que designar. Da não sanação do defeito decorrerá o arquivamento do processo, a teor do artigo 216-E do Regimento Interno do STJ. A parte interessada é citada para contestar o pedido no prazo de 15 dias, de modo que a contestação somente poderá versar sobre a inteligência da decisão estrangeira e o cumprimento dos requisitos exigidos para a homologação, pois é vedada a discussão do mérito do pronunciamento judicial estrangeiro pelas partes ou a sua revisão pelo órgão jurisdicional brasileiro. Admite-se a apresentação de réplica do requerente no prazo de 5 dias, concedendo-se à parte que contestou a oportunidade de sobre a réplica se manifestar, também no prazo de 5 dias. Artigo 216-J do Regimento Interno do STJ. Também na hipótese de concessão de exequatur à carta rogatória, oportuniza-se o contraditório à parte requerida, concedendo-se a ela o prazo de 15 dias para impugnar o pedido. Assim como ocorre na homologação de decisão estrangeira, não se trata aqui de amplo contraditório. O requerido somente poderá se manifestar sobre a autenticidade dos documentos, a inteligência da decisão e a observância dos requisitos que devem ser preenchidos. Na condição de fiscal da ordem jurídica, o Ministério Público terá vista dos autos pelo prazo de 10 dias. Essa regra se aplica tanto ao processo de homologação de decisão estrangeira quanto à concessão do exequatur à carta rogatória. E não havendo impugnação nem da parte nem do Ministério Público, caberá ao presidente do STJ a homologação de decisões estrangeiras ou a concessão de exequatur à carta rogatória. Caso contrário, isto é, diante da irresignação da parte ou manifestando-se o Ministério Público contrariamente à homologação ou à concessão do exequatur, os autos do processo serão distribuídos para julgamento pela Corte Especial, cabendo ao relator os demais atos relativos ao andamento e à instrução do processo. Vejam lá o que está previsto nos artigos 216-K e 216, letra T, do Regimento Interno do STJ. O parágrafo único do artigo 216-K do Regimento Interno do STJ permite que o relator decida monocraticamente o pedido quando sobre o tema já houver jurisprudência consolidada da Corte Especial. As decisões singulares do relator ou do presidente do STJ são recorríveis por agravo interno no prazo de 15 dias. Parágrafo 5º do artigo 1003 do CPC e artigos 216 e 216-M e 216-U do Regimento Interno do STJ. Admite-se que a decisão estrangeira seja parcialmente homologada. Artigo 961, parágrafo 2º do CPC. Pode ocorrer, por exemplo, que a decisão numa parte, isto é, em relação a um de seus capítulos, cumpra todos os requisitos exigidos para a homologação, mas, em outra parte, esbarre em alguma exigência. Outra hipótese é a da parte que postula a homologação apenas do capítulo da decisão estrangeira que lhe interessa executar no Brasil. Vamos falar agora de considerações especiais sobre a execução fiscal de decisão estrangeira. A decisão estrangeira que tenha por objeto a execução fiscal somente poderá ser homologada se houver previsão em tratado em vigor no Brasil ou promessa de reciprocidade apresentada à autoridade brasileira. Sentença estrangeira de divórcio. A sentença estrangeira de divórcio consensual, por tratar-se de matéria concernente ao estado da pessoa, prescinde de homologação do STJ para produzir efeitos no território nacional. Todavia, se a questão for suscitada em processo em trâmite no país, o juiz competente procederá ao juízo de delibação em caráter principal ou incidental, conforme for o caso.
Medidas de urgência. No processo de homologação de decisão estrangeira, é permitido à autoridade judiciária brasileira deferir pedidos de urgência e realizar atos de execução provisória. Parágrafo 3º do artigo 961. Muito embora a lei não estenda explicitamente essa regra ao exequatur, é evidente que se deve conceber essa possibilidade para afastar riscos e assegurar o resultado útil da eventual concessão do exequatur. Pense-se, por exemplo, na hipótese de realização de perícia em determinado bem móvel que esteja sujeito à deteriorização. Tratando-se de medida de urgência concedida em decisão interlocutória estrangeira, a execução ocorre por meio de carta rogatória, parágrafo 1º do artigo 962. Nesse caso, não cabe à autoridade judiciária avaliar se há ou não concreta urgência na concessão da medida, o que incumbe exclusivamente à autoridade estrangeira. Limitar-se-á a verificar o preenchimento dos requisitos exigidos para a concessão do exequatur. Se a medida de urgência for concedida no bojo do processo, cuja sentença independe de homologação, dispensa-se a concessão do exequatur pelo STJ, cabendo ao juiz competente para executá-la verificar a validade da decisão. É nesse sentido que consta do parágrafo 4º do artigo 962. Cumprimento. Após a homologação ou concessão de exequatur à carta rogatória, conforme o caso, dá-se início à fase de cumprimento da decisão estrangeira. A Constituição atribuiu à Justiça Federal a competência para executar a decisão estrangeira, como se vê do inciso 10 do artigo 109. A parte dirigerá o pedido de execução ao juízo federal competente, instruindo-o com cópia autenticada da decisão homologatória ou do exequatur. O caput do artigo 965 do CPC expressamente determina que deverão ser observadas as regras de cumprimento de decisão nacional, que são aquelas previstas a partir do artigo 513 do CPC. Com isso, a gente encerra a análise do procedimento de homologação de decisão estrangeira e a concessão de exequatur à carta rogatória. No próximo vídeo, nós começaremos a análise do incidente de assunção de competência, como está destacado na tela ali para os senhores, tá certo? Então, meus amigos, é isso. Por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.